Salve, imundice! Jogada suja na área. Vamos fazer aí a preparação do nosso ambiente Linux para rodar uns gamezinhos. Vão rodar os games nativos, certo? Com compatibilidade para Linux, porém feitos exclusivamente para o Windows. Eles vão rodar através da camada de compatibilidade chamada Proton, baseada no Wine, tá? Não são todos os jogos que funcionam, mas a grande maioria sim. A gente tem algumas pequenas complicações quando existe a ativação de anti-cheat. Por exemplo, para o GTA Online, para o Call of Duty Warzone e games desse tipo. Mas para os demais, inclusive o modo história do GTA V, ele vai que vai. Então vamos já dar um corte, uma resumida e vamos embora. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai precisar instalar primeiro o nosso cliente Steam, certo? A Steam na loja. No caso, a gente vai fazer a instalação aqui no Linux Mint, tá? Então os pacotes que ele trabalham são baseados no Ubuntu, no Debian. Para baixar aqui em downloads, eu já tinha o arquivo, mas eu vou colocar para ele sobrescrever. Beleza, ele baixou. Ó, vamos ver, tá? Tá disponível no repositório, mas a gente vai fazer a instalação do site, porque geralmente ele vai entregar o mais novo, tá? Ele vai pedir a senha que você cadastrou durante a instalação. Aí ele vai achar o que for necessário. Agora ele já aparece aqui em jogos, tá vendo? A gente vai clicar nele. Pode fechar. Ele vai instalar mais algumas coisas. Ó, por hora a gente tá indo tudo graficamente, tá? A gente não tá usando o terminal, aquela coisa que as pessoas falam: ah, Linux é muito complicado e não sei o que. Tá rodando tudo via terminal, ó. Até a instalação das coisas, ou tudo via graficamente, tá? Até a instalação do que deveria ser feito pelo terminal, ele tá fazendo aqui automaticamente pra gente, tá? Pra dar uma facilitada. A gente confirma, né, com sim. Guardar. Aí ele já vai. Steam funcionando, certo? Borderlands de graça, ó. Se você tá vendo o vídeo ainda, tá no tempo aí, ó. Resgata, porque é jogão, hein? Certo, o que pode acontecer é dele iniciar em inglês, tá? Mas aí você vem em configurações ou configurations ou settings, não me lembro exatamente como é que vai estar. E interface. Aqui você escolhe já no primeiro aqui, ó, o idioma, tá? Você bota o português do Brasil, aí ele vai. Vou instalar um jogo rapidinho aqui só pra gente executar. Vampire Survivors, tá? Um jogo pequeno. Vamos instalar aqui mesmo. Tudo gráfico, hein, pai? Nada de terminal, sem complicação. Não entra nessa pira de que o negócio é difícil. Pessoas que estão só habituadas a usar uma coisa, elas vão usar só aquilo. Certo? A instalação foi concluída. Vampire Survivors é um jogo que tem versão nativa para Linux, tá? Então a gente não precisou instalar nada, além do... Vou pular aqui os sombreadores Vulkan, vamos aguardar. Aí, ó. Funcionando. Já estamos jogando aqui no nosso Linux, certo? Sem complicações. Rodando direitinho.
certo? Tudo bem, é um game leve. Vou botar qualquer coisa aqui só pra gente checar como é que tá o funcionamento, tá? E aí na sequência a gente vai fazer a instalação de um game em Windows para rodar na Steam. E a gente prossegue. Certo? Só para demonstração mesmo, tá? Tudo funcionando, redondinho, desempenho absolutamente normal, nada de diferente, certo? Analisar aqui. Opções. Sair. Certo, esse foi o Vampire Survivors. Agora vamos instalar um gamezinho aqui, Windows, qualquer um. Vamos instalar aqui o 80s Overdrive, tá? É um jogo de corrida mais clássico, estilo OutRun. Pessoal da véia, né? Vai reconhecer aí as nomenclaturas aí, esses jogos mais retrô. Bom pra caralho, inclusive. Baratinho quando tá na promoção. Agora tem o X da questão, certo? Como é que funciona? A gente clica com o botão direito no game e vem em propriedades. Aqui na guia compatibilidade, a gente vai fazer o uso de uma ferramenta de compatibilidade do Steam Play, que é o nosso querido Proton. Eu costumo utilizar o Proton experimental, tá? Para games específicos, a gente tem uma ferramenta na web chamada ProtonDB. E aqui a gente vai fazer a pesquisa do jogo que a gente quer configurar para rodar no Linux. Aí a gente vê aqui, ó, a compatibilidade dele. Platina, funciona perfeitamente, sem nenhum ajuste. Os demais a gente tem que fazer algumas modificações, mas são coisas relativamente fáceis, tá? Por exemplo, vamos só para exemplificar, tá? Uma linha de comando que você tem que adicionar na inicialização do jogo. Que seria exatamente aqui, ó, opções de inicialização. Você copia, cola aqui. Só para demonstração, tá? A gente vai rodar um jogo que não precisa desse tipo de coisa. Mas o que seria? Seria para ele rodar com esses parâmetros aqui na inicialização. Aqui, ó, no caso a gente já vê explicitamente, ó, No Battle Eye, que é para não rodar o anti-cheat que bloqueia a inicialização do GTA V, certo? Alguns ele vai pedir para você rodar uma versão distinta do Proton, ó, por exemplo, aqui ele pede o Glorious Egg. Proton 10.4. Aí esse cara a gente precisa baixar na internet. Mas são para situações específicas, tá? No modo geral, com o Proton experimental já vai rodar a maioria das coisas. Vamos checar aqui. Ele vai pedir para atualizar porque ele vai baixar mais algumas coisinhas, inclusive Proton, tá? Pronto, finalizado. Agora, ó, novamente, propriedades, compatibilidade. A gente força o uso de uma ferramenta de compatibilidade, seleciona o Proton experimental. O que ele vai fazer? Ele não vai rodar a versão nativa de Linux, ele vai rodar a versão específica do Windows através do Proton, né, do nosso Wine, como camada de compatibilidade. A primeira inicialização ele faz a instalação de algumas coisas, então costuma levar um pouco mais de tempo. Instalação das coisas concluída, agora ele aparentemente já vai inicializar. Rodando, certo? E no caso aqui a gente está usando exatamente a versão de Windows, certo? A gente está no Linux rodando um game Windows. Uma corridinha qualquer aqui, a primeira só para iniciar, tá? Para
que tiver. Meus comandos, eu jogo no joystick. Basicão, AW, WASD. Novamente, ó. Game Windows rodando tranquilamente. Desempenho ok. Sair. Agora a gente vai fazer a configuração do Proton Glorious Egghole, que é um que tem uma compatibilidade um pouco maior, que é modificado pela comunidade e não necessariamente pela Valve, tá? Então a gente procura aqui no Google Glorious Egghole. Ele vai te mandar aqui pro GitHub, tá? Tem o primeiro. A gente vai baixar a versão mais recente. Latest. Você diz aí como você quiser, entendeu? A gente vai baixar aqui a versão TarGZ. Salvamos. Ok, nosso download finalizou. A gente clica com o botão direito nele aqui, vai no mostrar em pasta. Ele vai abrir pra gente a pasta em que tá o nosso arquivo. Certo? O que a gente faz? A gente descompacta ele, clicando com o botão direito e vindo em extrair aqui. Basicamente o mesmo uso que a gente faria se tivesse lá no Windows, certo? Compactação via WinRAR, 7-Zip, o próprio descompactador do Windows. Agora o que a gente faz? A pasta que foi criada aqui, ó, o Glorious Egg Proton 10.4, a gente copia ou recorta, tá? Eu vou colocar recortar aqui para ir mais rápido. Agora o que a gente faz? A gente pressiona aqui as teclas Ctrl e H. E a sua pasta vai estar assim, tá? Você vindo na sua pasta Home, na sua pasta pessoal aqui, ó. A gente aperta Ctrl H para ele exibir os arquivos ocultos. Aí, onde nós vamos? Em .steam. Novamente Steam. E aí nós vamos aqui, ó, em compatibilitytools.d. Aqui nós vamos colar todas as versões de Proton ou o nosso software que faz a camada de compatibilidade nessa pasta. E aí a gente precisa reiniciar a Steam. Sai. E abre. Guardar a nossa Steam aqui. Apertou. Aí o que nós faríamos? No jogo, novamente, a gente vem propriedades, compatibilidade, e aí a gente vai ver que agora, aqui no final, ele já tem a versão do Proton que a gente instalou, que a gente colocou na pasta compatibilitytools.d. Então, quando você entrar aqui, ProtonDB, site da comunidade, que inclusive você pode se logar, mandar o seu feedback de como o game funcionou, o que você fez para funcionar. Aqui ele vai ter as informações de como ver aqui, um Call of Duty, só para desencargo, tá? Lembrando que o Warzone ele não funciona por causa do anti-cheat, mas os games, o modo campanha, a maior parte deles funcionam. Tá vendo? Tudo como ouro. Aí a gente já começa a ver aqui, ó, quebrado, ou seja, esses daqui não rodam. Cold War, o Modern Warfare, Vanguard, entendeu? Aí o que acontece? Você clicando aqui, ele vai te falar, olha, eu usei essa versão. Mesmo que seja uma versão mais antiga, você pode baixar a versão mais recente e testar. Se não funcionar, é por causa de alguma funcionalidade muito específica dessa versão para especificamente um determinado jogo. Entendeu? Aí você vai fazer a utilização dele. Vamos testar agora com o Proton que a gente fez a instalação. Ele costuma ter o desempenho um pouco melhor que o Proton experimental, tá?
Agora a gente vê que já foi bem mais depressa. Ele já tá com as coisas instaladas, já tá tudo funcionando novamente. Certo? Eu não vou nem carregar o jogo porque a gente já viu e tal. Já sabe aqui que ele está funcionando. Agora eu vou colocar aqui para baixar o que? Pegar um game aqui. Não seja tão grande. Vamos colocar o Elder Scrolls aqui. Aqui, ó. Agora uma particularidade, tá? Que o pai tinha esquecido de passar para vocês. Em configurações, compatibilidade, na Steam, tá? Configurações, compatibilidade, a gente precisa ativar essa opção, ó. Ativar o Steam Play para todos os outros títulos. Eis o pulo do gato, rapaz. Porque a gente ativando essa opção, ele vai liberar que a gente faça o download de jogos que tenham a versão exclusiva para Microsoft Windows, tá? Caso contrário, ele fica com o instalar desativado, que nem apareceu ali a hora que eu fui no Skyrim, né, no Elder Scrolls. Agora a gente vai ver que com a opção ativada e o reinício da Steam, tá? Ele já vai liberar o download do game pra gente. Novamente aqui, biblioteca. Olha lá, agora ele já aparece aqui, certo? Vai aqui o instalar. Eu vou fazer um corte aqui para vocês não ficarem acompanhando o download e aí a gente volta quando tiver concluído. Ok, finalizada a instalação. A gente checa como é que tá aqui a parte de compatibilidade. Vamos selecionar. A gente pode usar o Proton experimental, tá? Mas a gente, como instalou o Glorious Lag aqui, que é mais otimizadinho, mais atual, a gente vai rodar através dele. Tá? E provavelmente vai fazer a instalação de alguma coisa, caso precise, do tipo runtimes, às vezes o DirectX, coisas do tipo assim, ele faz algumas modificações e aí ele, na sequência, ele te manda direto pro jogo. Exatamente, ó. Tá aqui, ó, dizendo o que ele tá fazendo, ó. Passos de instalação, Microsoft, PC, aí ó, agora o DirectX. E lembrando, tá? A gente tá fazendo tudo graficamente, a gente não teve que mexer nada no terminal, pelo menos até o momento, tá? Então esquece esse mito de é difícil, eu vou ter que digitar linha de comando. Mano, é balela. Hoje em dia as coisas são muito amigáveis, certo? O ideal é você deixar a primeira vez aqui, ele gerar os sombreadores do Vulkan para melhorar a performance, tá? Mas no caso aqui a gente vai pular. Ele pode ter alguns stutterings, algum lagzinho inicial. Ok. Fala que não conectou minha placa de vídeo, mas ele setou aqui tudo para Ultra. ESDA. Ok. Caso eu já tenha aí, ó. Elder Scrolls Skyrim rodando. Bonitão. O Xeon E5 2620 E3 16 GB de RAM e uma GTX 1050 Ti 4 GB de RAM, a coitada sofrendo. Mas ó, dando Elder Scrolls Skyrim no Ultra, certo? Rodando no Linux, a gente está certo? Funcionando.
Maravilha. Normal, animação de boa, gráfico bem tranquilo, sem frescuragem, certo? Game. Top. Progresso nenhum. Uma única particularidade, tá? Se você tiver uma placa de vídeo, e é muito provável que você tenha, né, uma placa de vídeo dedicada, você entra nesta opção aqui, ó. Você vem no menu, tá? Aqui provavelmente vai estar o logo do Linux Mint, é porque eu faço as customizações aqui pro meu uso diário, tá? Abrir o menu. Aqui você digitando drivers, ele vai te abrir o gerenciador de driver. Ele vai localizar tudo que for driver proprietário, tá? O seu módulo Wi-Fi, se for, alguma coisa do tipo. A sua placa de vídeo, alguma coisa assim, bem específica, tá? Aí, ó. No caso, ele já tá me indicando aqui, ó, que tem uma atualização do driver da minha placa NVIDIA, ó. Ah, não. Ele já tá em uso. Na verdade, não tá pedindo para eu atualizar. Habilitaria aqui o aplicar mudanças. Ou seja, inclusive o driver, você já usa ele ativamente. Você não precisa nem ir lá no site para caçar a tua placa. Você já localiza, você já faz a instalação do que vai rodar melhor no seu sistema, certo? Então é isso aí, rapaziada. Vamos perder o mito de que Linux não roda jogo, certo? Roda de boa. O problema é com anti-cheat, principalmente, tá? Alguns games realmente têm alguma dificuldade de compatibilidade, principalmente games mais velhos. Mas, no geral, funciona e funciona na boa. O certo é a gente cobrar as empresas que estão enfiando a faca no nosso rim, cobrando cada vez mais caro pelos games, não tornando eles mais acessíveis. Seja para funcionamento em qualquer sistema operacional, quanto para localização, tá? No caso aqui, ó, o próprio Skyrim, para você jogar com ele com a legenda em português, você tem que instalar coisas à parte, porque a Bethesda, a nossa querida, não porta, entendeu? O idioma português BR, a Capcom, a Nintendo, né? Os caras puxam aquela facada no coração do consumidor e não entrega o mínimo, que é um jogo que funcione, tenha a localização, certo? Essa aí foi a dica de hoje, nosso tutorial aí de como você instalar Steam e começar os seus games no Linux Mint, certo? Você esteve numa jogada suja, muito obrigado e até a próxima.